Oi. Não existe a chance da gente fazer a prova antes, não? Não, porque quem termina antes vai embora pra casa, né? Não tem que ficar esperando o apresentar. Pessoal, vamos lá. Nós vamos apresentar a aulinha de assistência ao parto. Tá? Essa parte da assistência ao parto, ela também pode ser encontrada como fases clínicas do parto, tá? Tem o mecanismo e as fases clínicas do parto, tá? É uma das aulas que eu julgo aí ser uma das mais interessantes no sentido desse período que a gente passa na obstetrícia aí, para entender o parto e entender que o processo de parto existe ciência, não é aleatório que as coisas acontecem, tá? Aqui eu coloquei uma questãozinha, ó. A dilatação cervical, né, você assinar em relação à fase clínica do parto, a alternativa incorreta. A dilatação cervical é o primeiro período da estimulação. É representada por uma curva sigmoide dividida em fase latente e fase ativa. A primeira dura 8 horas em média e a segunda em torno de 6 horas nas primíparas, com velocidade de dilatação de aproximadamente 1,2 cm por hora, e 3 horas nas multíparas, com velocidade de dilatação de 1,5 cm por hora. O segundo período de estimulação e expulsão tem início com dilatação. Esse período se encerra com a dilatação completa. Essa é a resposta, porque na verdade é o período de expulsão. A primeira fase clínica do parto, pessoal, é a de dilatação. Aí ela se encerra para que o segundo período, que é a fase de expulsão, se inicia, tá? Então aí ele misturou a primeira fase com a segunda fase, mas vamos continuar. A dequitação, que é o terceiro período da estimulação, ou secundamento, ou dequitadura, representa o descolamento e a saída da placenta após o nascimento do recém-nascido. O descolamento da placenta pode ser central, que é Bode-Lock-Schutz, ou marginal, que é a Bode-Lock-Duncan. Vamos imaginar um guarda-chuva. Se esse guarda-chuva, como se o guarda-chuva fosse a placenta, né? Se essa saída da placenta sai em forma de guarda-chuva, é essa central, que é Bode-Lock-Schutz. Se ela sai de forma lateralizada, ou seja, a placenta sai primeiro a placenta para mostrar a parte central, aí essa Bode-Lock-Duncan, tá? Que é a forma de dequitar a placenta especificamente. O assim chamado quarto período de Greenberg, que dura 1 hora, ocorrendo imediatamente após a dequitação, caracteriza-se pelo miotamponamento e pelo trombotamponamento, responsável pela hemostasia uterina. Tá? Então a resposta a gente já falou anteriormente. E a definição, tá? O trabalho de parto é definido como contrações uterinas repetidas de frequência, intensidade e duração, suficiente para causar apagamento cervical progressivo e a dilatação. Estágios e fases do trabalho de parto. Primeiro estágio começa com o início do trabalho de parto, tá, pessoal? E termina com a dilatação cervical completa. Quando a gente fala em dilatação cervical, a gente está falando de uma dilatação inicial até 10 centímetros de dilatação máxima. Aí a gente encerra essa primeira fase clínica do parto, tá? E é importante entender que isso tem um período mínimo e máximo para acontecer. Que a gente abre essa avaliação no partograma, que vocês vão ter uma aula só especificamente de partograma. Mas para vocês entenderem que a gente preenche lá no partograma essa dilatação. E inicia o trabalho de parto pelo Ministério da Saúde de 3 a 4 centímetros, com pelo menos 2 contrações efetivas em intensidade e duração. Tá? É dividido nas fases latente e ativa. A fase latente começa com o início das contrações regulares
e termina quando há um aumento na velocidade da dilatação cervical, em geral em 3 a 4 centímetros de dilatação, que é o que a gente acabou de falar. Então, o que determina a saída de fase latente para a fase ativa é justamente esses 3 a 4 centímetros de dilatação, associado a contrações regulares em pelo menos 2 em 10 minutos, tá? Porque quando a gente fala em contração 2 em 10 minutos, associado a essa contração de intensidade, com uma boa intensidade, consequentemente, esse colo vai estar dilatado de 3 a 4 centímetros, tá bom? Isso é importante a gente falar para o nosso paciente no dia a dia, porque a fase latente, ela tem dor, só que é uma dor de intensidade e regularidade, não segue um padrão de regularidade de 2 contrações em 10 minutos. Então, assim, a paciente pode ter de 10 em 10 minutos uma contração com boa intensidade, mas aí não é suficiente para dilatar o colo. A gente considera essa paciente ainda fase latente. Ou pródromos de trabalho de parto ou falso trabalho de parto. Tá bom? Porque às vezes a paciente vai na maternidade e me mandaram embora. Mas eu já estou tendo dor. Sim. Na verdade, essa dor é prodrômica ou fase latente de trabalho de parto. Tá bom? Então, a fase ativa é caracterizada por aumento na dilatação cervical e pela descida da apresentação fetal. Ela termina com a dilatação cervical completa. Mais uma vez, essa é a primeira fase clínica do parto. Podemos dividir em fase de aceleração máxima e fase de desaceleração. Vou colocar isso no gráfico para vocês entenderem. O segundo estágio do trabalho de parto é o intervalo entre a dilatação cervical completa e o nascimento, ou seja, a expulsão do concepto. Tá? O terceiro estágio é o intervalo entre o nascimento do bebê e a saída da placenta. E o quarto estágio, ou puerpério, ocorre após o parto e se conclui com a completa mudança fisiológica da gestação, 6 semanas desse pós-parto, que é quando o trato reprodutivo volta à normalidade. Aí, quem for dar aula de puerpério, vai ter o puerpério mediato, imediato e tardio, que aí está dentro dessas 6 semanas e aí vai ter uma cronologia específica, mas aí vai ficar para a aula de puerpério, tá? Aqui eu coloco para vocês, ó, a fase latente, ó, que pode durar aí até 8 horas, tá? A fase ativa e o início do segundo período. E aqui, pessoal, a intensidade, ó, tá? E a dilatação cervical. Quando a gente tem a fase ativa, a gente tem uma dilatação mais rápida e progressiva. Quando é a fase latente, ó, a paciente vai na maternidade e volta, e aí ela volta no outro dia novamente, às vezes em um plantão de um colega, e ela mantém a mesma dilatação. Porque, na verdade, a intensidade aqui ainda é muito leve, mas ela já está sentindo dor. Tá? Então é aí que cabe nossa orientação quanto à intensidade e regularidade das contrações. Tá? Na fase de descida, ó, a gente tem a... Tá, eu vou colocar isso mais para frente de uma forma mais fácil de entender. Aqui com a intensidade e regularidade nas contrações. Ó. No período, no início aqui, ó, de 5 a 20 semanas, essa paciente ela já tem o início da contração do trabalho de parto, ela já tem algumas contrações, mas são contrações que, ó, aqui a gente coloca até a face, a paciente não muda nem face. São contrações discretas, tá? Quando a gente tem a fase ativa, as contrações são de 3 a 5 minutos, de 45 a 60 segundos de duração. Então, pessoal, a fase dolorosa do trabalho de parto, período doloroso do trabalho de parto, dura no máximo 60 segundos. Porque às vezes quando a gente fala para a paciente que um trabalho de parto da fase ativa até o nascimento dura em torno de 8, 10, 12 horas, mas não são 8, 10, 12 horas de dor. São 45 a 60 segundos com intervalo de 2, 3, 4 minutos em ausência de dor. Quando essa paciente está totalmente preparada, quando ela foi preparada no pré-natal para entender o processo do trabalho de parto e parto, e entender que essa intensidade é uma das dores mais fortes do corpo, essa paciente ela chega a cochilar entre as contrações. Então, no dia a dia, vocês vão ver a paciente está em trabalho de parto e chega a dormir entre as contrações. Aí ela acorda novamente no período
de contração efetiva, tá? Então aqui de 2 a 3 minutos, quando é o período já de transição, que é o período de aceleração da intensidade, que dura aí de 60 a 90 segundos no máximo, tá? E aqui, ó, no terceiro estágio, que é quando o bebezinho já está no colo da mãe, ela ainda tem algumas contrações. Só para vocês entenderem que essas contrações não cessam com o nascimento. Então, no puerpério imediato e imediato, essa paciente ainda tem algumas contrações, que é que vai fazer com que essa paciente cesse o sangramento vaginal, ou lóquios, tá? Porque vamos entender que o útero, ele tem uma, na aula de hemorragia a gente vai falar sobre isso, mas tem uma característica própria para cessar esse sangramento, que é a sua contratilidade muscular. E aí ela faz ângulo de 90 graus nesses vasos sanguíneos, que a gente chama isso de globo vivo de Pinard. A gente vai falar sobre isso lá na aula de hemorragia. Mas é importante a gente entender que quando esse processo tem alguma falha, faz parte nesses primeiros momentos aí do pós-parto detectar a hemorragia. E a taxa de hemorragia é de 10%. 10 mulheres, uma vai ter uma hemorragia puerperal pós-parto. Então, uma taxa muito alta se a gente for ver pela complicação que isso pode levar. Então, a gente tem que observar todas essas pacientes, tá? Mas isso eu quero que vocês entendam que alguma contração essas pacientes vão ter, principalmente pela liberação de ocitocina na amamentação. Ela vai falar para vocês, quando eu amamento, eu sinto muita cólica. E é justamente pela liberação de ocitocina que age aí na questão da amamentação e tem efeito na contração uterina, tá? Aqui, só para vocês entenderem, pessoal, o que é esvaecimento e o que é dilatação. Esse colo é um colo comprido, ele é um colo sem esvaecimento, porque às vezes a palavra esvaecimento tem alguns que não entendem. Quando a gente coloca um colo, esse é um colo comprido, ele é zero esvaecido e zero dilatado. Aqui é um colo que a gente tem um apagamento ou um esvaecimento associado a uma dilatação de 3 centímetros. Ele reduziu. Então entende, o esvaecimento é esse amadurecimento do colo. Porque para esse colo estar a 3 centímetros, ele também tem que reduzir seu comprimento. Ele tem que esvaecer, amadurecer. Tá bom? Aqui é um colo de 6 centímetros, ó, e ele já tem um esvaecimento próximo de 80%. E aqui é um colo de 10 centímetros, ele é de 100% esvaecido. Você nem palpa colo aqui no toque. Tá? Aqui já vai fazer parte da aula de mecanismo de parto, que é como o bebê roda para nascer, a altura, e vai ficar para uma próxima aula que a gente vai dar, que é mecanismo de parto, que é para entender toda a questão física para esse neném nascer, como que ele roda, como são essas questões dos diâmetros do polo cefálico no quadril materno, mas isso aí vai ficar para essa aula de mecanismo, que é uma aula específica. Tá? Deu para entender essa questão de esvaecimento? Porque isso aqui, pessoal, existe uma classificação de amadurecimento de colo, que a gente dá um nome para isso, que chama índice de Bishop. Algum de vocês já viu falar sobre isso? Então, esse índice de Bishop, ele me traz essa maturidade do colo, e ele que me diz qual o perfil de medicação para que esse colo, para induzir o parto. Então, qual medicação usar para a gente induzir o parto específico? Se é com medicação misoprostol, ou se é com ocitocina, ou se tem alguma outra possibilidade de rotura de bolsa para estimular esse trabalho de parto, tá? Então é importante a gente entender essa diferença entre esvaecimento e dilatação, não é a mesma coisa, tá? Então, manejo do trabalho de parto normal. O que a gente precisa colher de história numa paciente que a gente está internando e que a gente detectou que ela está realmente em fase ativa, tá? História, início, intensidade e frequência de contração, perda de líquido, sangramento vaginal, movimento fetal, alergias maternas, medicações, a alimentação, qual foi o último momento que essa paciente alimentou, avaliar testes, exames, história, paridade, etc. E aí o histórico dessa paciente é muito importante. Ela sofreu uma hemorragia puerperal numa gestação anterior, então ela tem 50% de chance de ter outra hemorragia, tá? Então aí isso ali, pessoal, é a nível de
de hospitalar. Eu estou internando essa paciente na maternidade, já em fase ativa de trabalho de parto. Eu preciso colher essas informações naquele momento ali, tá? Exame físico, então, sinais maternos, pulso, pH, temperatura, frequência cardíaca fetal, avaliar contrações, frequência e intensidade. Isso aqui tem um nome, que chama dinâmica uterina. A gente vai avaliar a frequência, quantas contrações essa paciente tem em 10 minutos e qual a intensidade. E aí é só experiência, é só fazendo que a gente vai aprender como que a gente avalia a questão de intensidade ou não dessa paciente. Tá? A apresentação, peso fetal estimado via manobra de Leopold, confirmado por ultrassom, se possível. Tá? Uma questão importante, quem for trabalhar, quando já sair, for trabalhar em unidade básica ou no interior, eu estou internando essa paciente, eu não tenho noção. O Leopold para mim não é, às vezes a paciente é obesa, eu fiquei na dúvida desse Leopold, se essa paciente é realmente apresentação cefálica. Você pode radiografar a paciente, tá? Pode fazer um raio-x de abdômen, que você vai ver lá o crânio do neném no quadril materno ou a pelve fetal no quadril materno. Estou dizendo assim, vocês não têm ultrassom e o raio-x normalmente a gente tem nos hospitais mais simples, pode radiografar. Mas não é prejudicial a radiação nesse momento? Nesse momento não é. A gente não radiografa o bebê depois que nasce? Qual a diferença de horas ali? Vai mudar o quê? Tá? Então pode radiografar, pela importância de saber qual é a apresentação desse neném. Tá? Porque vai mudar a questão da urgência e emergência para conduzir essa paciente para o parto. Se é um bebê pélvico, a importância de saber disso comparado a um bebê cefálico. Tá? As etapas de Leopold, a gente comentou sobre isso na aula anterior, então vou pular isso aqui. Inclusive vai ser cobrado na prova. Exame com espéculo estéreo, nesse caso aqui a gente usa o espéculo estéreo. Inspeção vulvar, vaginal e cervical. Tá? Avaliar o acúmulo de líquido e sangramento vaginal. Avaliar, se possível, a cristalização, é um teste que a gente faz em microscopia, que é aquela arborização da secreção vaginal, que é para avaliar a bolsa rota. Então a paciente às vezes chega para a gente em quadro adinâmico, sem contrações efetivas, e a gente faz esse teste de cristalização para a gente afastar ou aproximar o diagnóstico de rotura prematura de membrana. Tá? E aí entenda, pessoal, rotura prematura de membrana é diferente de rotura prematura de membrana pré-termo. Então a paciente a termo pode ter uma rotura prematura de membrana. É quando isso ocorre antes do trabalho de parto. Então ela pode ter uma gestação a termo e ter uma rotura prematura de membranas. A única diferença que vai determinar uma coisa é se o bebê é pré-termo ou não. Tá? Então quando eu digo uma rotura prematura não significa que o bebê é pré-termo. Tá? E a cultura de estrépito do grupo B, que é uma questão que a gente não faz aqui na região, que deveria fazer, que é protocolo a nível Brasil, para pesquisa especificamente dessa bactéria, que ela tem uma associação muito alta com sepsis neonatal. E aí, nesse caso, lá em Minas, Estado de São Paulo, Distrito Federal, onde tem uma saúde que funciona com melhor qualidade, se a paciente chega sem a cultura de secreção vaginal com SUAB específica para estrépito, a gente trata como se fosse positivo. Então é a paciente que a gente pega acesso e faz uso de antibiótico durante o processo de trabalho de parto, todo o período do trabalho de parto, para profilaxia para essa bactéria específica. Então faz diferença, a gente sabe se a paciente é estrépito positivo ou não. Tá? Aqui é assim, professor? Então deveria, mas não é. No serviço particular mas no serviço público não. A gente inclusive até, às vezes hoje tem as casas de parto, a gente já conversou sobre isso em algum momento. Quando eu faço o pré-natal da paciente, eu faço a prescrição do antibiótico específico para ela usar lá. E eu oriento ela a levar o antibiótico, para comprar e levar. Porque aí com a minha prescrição, porque como não tem médico lá, eles não prescrevem. Se tiver prescrição, eles usam. Se não tiver, não usa. Então, quando eu já encaminho positivo, com relatório, com antibiótico. Ou seja, o paciente já até leva o antibiótico. O mais difícil disso, pessoal, é o acesso. Acesso venoso, que a paciente tem que ficar durante o processo de trabalho de parto. Porque ali, na teoria, é um lugar que visa uma humanização.
E uma das coisas que evitam nesses casos é o acesso da paciente. Então, o exame vaginal, nesse caso, pessoal, avaliar com espectro para a gente descartar outros tumores no canal vaginal, porque aí a gente vai falar nós vamos falar lá no mecanismo de parto, que uma das variáveis no parto é o trajeto, que é o canal de parto. Então, se eu tenho um tumor cervical, a gente tem que entender que essa paciente eu estou conhecendo ela naquele momento, que essa é a realidade do pronto-socorro. Eu não conheço essa paciente. Então você faz um exame especular até para avaliar a tumoração no trajeto, se tem alguma outra situação. Uma das coisas seria a placenta prévia, porque a gente descarta ali, e normalmente a gente não tem ultrassom no pronto-socorro. Você vê onde eu fiz residência, fazia 600 partos por mês e a gente não tinha ultrassom no PS. Então, assim, a gente tinha que pedir ultrassom, assinar um termo de responsabilidade, porque se danificasse o ultrassom e etc. Então, assim, a gente fazia quando era um caso aberrante, mas do contrário, a gente não tinha ali a tira-colo. Então, essa é uma realidade. Do raio-x, nós cansamos de fazer raio-x de bebê para confirmar a apresentação. Num hospital de 600 partos por mês. Então, aqui no HO eu acredito que não faz 600 não. Deve ser uns 400, 350, 400 partos por mês. Então, o exame vaginal, a gente vai, se a idade gestacional for menor que 34 semanas, a gente evita tocar, tá? E se as membranas estiverem rotas, para evitar infecção, tá? Dilatação cervical, a gente vai avaliar, então, a estimativa de diâmetro interno da cervix em centímetros, 10 centímetros é a dilatação máxima. O apagamento a gente avalia no toque também, se esse colo é apagado ou não. Então, assim, aquela imagem que eu estava mostrando, aquela sensação de comprimento do colo, de consistência do colo, a gente, pelo toque que a gente infere isso, tá? E a altura de apresentação, a gente palpa o polo cefálico fetal. Então, a gente vê essa altura que está em relação à pelve materna, tá? Que é as espinhas isquiáticas. A altura da espinha isquiática, a gente está à altura 0 de Deli. Então, quanto mais próximo do nascimento é positivo, então mais 1, mais 2, mais 3. Se esse bebê está mais alto, é menos 1, menos 2, menos 3. Tá? Aqui eu coloquei só para vocês entenderem, ó, a cervix mais uma vez, com a dilatação e a dilatação total. E o esvaecimento completo também. Aqui a altura de Deli, só para vocês entenderem, ó, a espinha isquiática, você palpa a espinha no toque vaginal, e ali é o 0. O bebê está alto, esse é um bebê alto, tá acima de menos 3, menos 4. Mais 3 já é um bebê em período expulsivo, que a gente fala de coroando, que é quando a gente já consegue visualizar o polo cefálico sem encostar na vagina da paciente. Então, de mais 3 para frente é onde já começa a vulva da paciente começa a abrir e mostrar o polo cefálico, tá? Então, a assistência ao primeiro período começa com o início do trabalho de parto e termina com a dilatação cervical. Primeira fase clínica do parto, que é a fase de dilatação, ela inicia com o trabalho de parto e termina com a dilatação cervical completa. Então, a assistência nesse primeiro momento é apoio contínuo, orientação, suporte psíquico, presença de acompanhante. Pessoal, existem vários estudos. Pescou? Fala aí, pô. Existem vários estudos, pessoal, que a presença do acompanhante reduz o processo médico. E a gente vê muito isso no dia a dia, os colegas proibindo o acompanhante. Cara, o acompanhante, se ele sente que você está sendo sincero com tudo que está acontecendo, ele é seu parceiro todo aquele processo. O processo do parto, pessoal, existe uma questão de amnésia por uma liberação hormonal nessa paciente. O paciente lembra de muito pouco de todo aquele processo vivido. O acompanhante, não existe processo hormonal para fazer com que esqueça. Então, nessa situação, o acompanhante ele é importante. Existe estudo que coloca em 80% a 90% redução do processo médico na obstetrícia, que é a especialidade médica com o maior número de processos. Então, redução de 80% a 90% só pela presença do acompanhante. Tá? Informar sobre o progresso do parto. Lembra,
sempre quem é o maior interessado naquela situação, que é a própria paciente e acompanhante. E às vezes a gente vê no dia a dia, por que foi cesárea? Você queria parto normal? Aí me internaram, mas eu não sei por que, me levaram para cesárea. Então assim, aí acontece um desfecho negativo, a paciente não tem noção do que aconteceu ali. Ela vai questionar o médico que prestou esse atendimento. Então é interessante que a gente coloque essa paciente, independente da especialidade médica, qualquer que seja, o maior interessado em todo o quadro é a própria paciente, porque ela vai ser a maior atingida naqueles casos. Tá? Então é essa situação. Considerar a possibilidade alta quando a gestante não estiver em fase ativa. Então, você avaliou a paciente, você tem dúvida, que aí entra uma situação, não sei se eu já contei essa história para vocês, mas se não, vamos ouvir 2 vezes. Uma colega médica extremamente experiente, lá em Uberlândia, onde eu fiz residência, deu alta para uma paciente que já tinha um histórico de parto normal anterior, e essa paciente pariu no ônibus. 1h30 depois que ela recebeu alta do pronto-socorro de obstetrícia. Cara, esse caso foi extremamente noticiado, lá tem televisão regional, aí filmaram, aí todo mundo pegou as testemunhas que estavam ali. Cara, isso tomou uma proporção tão grande que ela tirou o tempo de reclusão, ela saiu para tratar da saúde mental dela. Tipo assim, ela ficou muito complexada com toda a situação. E com razão, as duas partes também, né? Vamos pensar na mãezinha que pariu no ônibus também, que poderia ter sido evitado. Então, e a saúde pública ela é uma grande situação, porque às vezes a gente pensa assim, pô, eu já estou com meu pronto-socorro lotado. E uma coisa que eu trago para vocês, na questão da experiência mesmo, o problema de saúde pública é dos administradores de saúde pública. A gente, como médico, não tem responsabilidade sobre a administração pública. Se a administração pública percebeu que não tem dinheiro para pagar 3, 4 plantonistas, a lotação de pronto-socorro não é responsabilidade nossa de médico. Porque isso é uma questão que às vezes a gente quer resolver. E resolver como? Avaliando rapidamente, liberando a paciente, para às vezes fazer tratamento domiciliar ou não sendo fase ativa, e às vezes atendendo rapidamente para chamar uma nova paciente. Lembre-se que vocês vão ser esquecidos quando os erros acontecerem. Inclusive, aí eu abre um paralelo, que a gente vê colegas recém-formados indo para interiores e conduzindo partos sozinhos, sem fazer cesárea ou sem conduzir parto normal. Vamos dizer que vocês têm alguma experiência de 100 partos e um dá errado, esse um vai virar notícia. Então, pessoal, não peguem pronto-socorro que vocês têm que fazer obstetrícia. Porque para nós, eu não pego sem anestesia. Porque a gente vê recém-formado conduzindo pronto-socorro com parto sem anestesista e sem obstetra de sobreaviso. Vai dar problema. Se não deu ainda, é questão de tempo. E a primeira coisa que o administrador fala, eu não sabia que ele não era especialista. E ele vai dar parabéns enquanto estiver dando certo. Porque ele não está preocupado com o serviço público, ele está preocupado com a visão da população em relação ao serviço público. Então, assim, esse abre parênteses aí para esse paralelo para vocês entenderem que nós não somos responsáveis pelo problema de saúde pública. Lógico, tem aqueles vereadores lá, prefeitos que estão entrando em pronto-socorros e tá com o paciente dormindo. Gente, ó, vamos lá, eu trabalhei em Minas, num pronto-socorro onde nós éramos 4 na escala. Eu entrava às 7 horas, o segundo médico que entrava era 9 horas da manhã. O segundo, e o cara estava recebendo para isso. Então, é muito complexo. Teve um caso que eu cheguei no hospital, no pronto-socorro, e tinha um óbito na sala vermelha. Porque o cara prescreveu e foi embora às 5 horas da manhã. Ele não passou o plantão. Aí eu cheguei e o enfermeiro estava lá. E aí o enfermeiro me chamou e falou, doutor, tem um óbito na sala vermelha de um senhor, assim assado, que o médico prescreveu, fez depressão respiratória por conta da medicação prescrita e o paciente veio a óbito. Aí eu só preciso informar a família. Eu falei, negativo, quem vai informar a família é o colega. E se ele não chegar aqui, eu vou chamar a polícia e registrar um boletim de ocorrência. Isso vai dar um BO do caramba. Então a gente tem que ter muito cuidado em acobertar os problemas, de ser conivente.
Porque nesses casos, por exemplo, eu entrei e assumi o plantão, 7 horas da manhã. Eu não sou administrador, não sou diretor clínico, mas eu não vou assumir rabo de foguete de colega. Mas também a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente também tem essas questões de coleguismo. Mas 4 estavam na escala e lotado para o socorro. Cara, eu estava fazendo a minha função. Os demais é problema do diretor clínico com a administração do município. Entende? Então agora, assinar atestado de óbito de paciente que morreu com um colega eu não vou fazer, porque depois você é questionado, não tem nada escrito em prontuário e só vai lembrar de você, porque é quem assinou o atestado. Então entenda todo esse processo que a gente vive na saúde pública. Tá? Então na obstetrícia, pessoal, cuidado com a obstetrícia. Porque por mais que a gente tenha experiência, a obstetrícia prega com a gente. E aí quando a gente estuda mecanismo de parto, fases clínicas de parto, é para a gente entender, porque quando é conduzido um trabalho de parto, eu comentei com vocês que é extremamente negligenciado no Brasil, porque na grande maioria não existe ciência. Porque quando a gente fala em períodos, fases clínicas de parto, existe para cada período, para cada fase clínica do parto, uma vigilância para ver se esse bebê, se esse concepto está tolerando esse processo. Durante o período de contração uterina, pessoal, que nessa fase aqui vocês viram a intensidade na escala lá, a gente está, no mínimo, 2 contrações de 45, 60 segundos em 10 minutos. Durante esse período de 45, 60 segundos, esse bebê não recebe oxigênio, por conta de contração mesmo. Ali você tem um colavamento desses vasos, por conta de angulação de vaso. E não é um caso ou outro específico não, são todos. E a gente não tem ainda um método 100% eficaz em avaliar reserva energética fetal. Então o parto ele é assistido, por isso a assistência ao parto. No período de dilatação aqui, que vai até 10 centímetros, no baixo risco, pré-natal de baixo risco, paciente jovem, saudável, sem diabetes, sem pressão, sem ser tabagista, sem histórico de óbito fetal, sem histórico de alguma alteração na avaliação desse bebê, sem diminuição de líquido, sem aumento de líquido, sem alteração de ganho de peso ou de perda de peso. Entendam, né? Baixo risco. A cada meia hora esse bebê tem que ser vigiado. Por isso que a gente vê esses casos, de que internou com vida e nasceu em óbito. Porque ele não foi assistido. E aí a gente vê. Uma pergunta, sobre, tem aquela parada de violência obstétrica e tudo mais, em que o profissional sobe na paciente e empurra o bebê. O que pode acontecer assim? Eu sei que com a paciente eu tenho uma tia, ela já sofreu isso e até hoje ela tem problema de coluna por causa disso. Para coluna é meio complicado, porque não é uma força suficiente para causar trauma na coluna não. Às vezes a pessoa associa a isso. Mas assim, na verdade a maior causa é de rotura hepática materna. Porque você aperta em cima do fígado da paciente. E tem uma questão compartimental ali. Você causa uma síndrome compartimental. É por isso que você expulsa o neném de dentro da barriga. Então, quando você faz o Christeller, que é essa manobra de apertar a barriga, algum de vocês já assistiu algum parto com isso? Com Christeller? Então, é proscrito na literatura, isso está muito bem documentado e é extremamente realizado ainda nos dias de hoje. Na maternidade ali, quem for lá assistir parto vai ver. Por quê? Porque são não obstetras fazendo parto. É isso. Eles aprenderam vendo fazer e eles fazem assim, porque nunca fizeram uma residência médica. Ou se fizeram, foi de cirurgia geral. Se vocês tiverem oportunidade, existe, dá um Google, pesquisa médico CRM, e coloca o nome dos colegas que estão lá o dia que vocês forem passar em plantão. E eu não estou querendo falar de um ou de outro e etc e tal, não. Cara, o parto ele é extremamente negligenciado. E isso é que coloca tão em xeque a nossa competência. Porque existe ciência atrás do parto. Não é aleatório que as coisas acontecem. E aí é onde vem as complicações. Porque apertar... Pode falar. Não pode terminar. Então, falar, tipo, a questão da violência. Cara, existe uma...
tudo hoje toma uma proporção que às vezes não deveria tomar. Cara, eu já presenciei violência obstétrica, inclusive na residência. Tinha os colegas que faziam episiotomia de rotina para todo mundo, que faziam cristeler de rotina, porque eram colegas que eram de outras gerações. Mas aí a residência médica, ela foi justamente inserida para que a gente fizesse essa mudança. Pra você ter noção, quando eu entrei na residência, nós entramos, foi bem na transição, eu entrei em 2014, eu fiz residência, saí em 2017. Nós entramos com a taxa de 70% de episiotomia e saímos com 8% de episiotomia. Então a gente fazia esses levantamentos e apresentava isso, porque a gente cobrava os chefes. Mas será que a gente precisa fazer? Vamos fazer 100? E aí os caras iam observando que nascia sem epísio, porque eles realmente acreditavam que a episiotomia era obrigatória para os partos. Entende? E cristeler não. Cristeler, pessoal, não existe. Então a questão do partograma é justamente para isso, porque eles não têm controle longitudinal do parto. Eles vão lá, internam a paciente. Aí daí 8 horas eles vão lá, fazem conta demorando, vamos fazer nascer, volta na sala e vão apertar a barriga da paciente. Entende? É essa a questão. Quando você entende que o parto existe um período específico para tudo aquilo que está acontecendo, você cronometra, que é literalmente isso. Eu sempre faço uma analogia para a paciente entender, é um efeito dominó. Para o bebê nascer, tem que ter caído a primeira peça, segunda, terceira, quarta, quinta. Eu não tenho que esperar, pessoal, a última peça para saber que esse parto não está evoluindo bem. Entende? Porque tem lá aqueles centímetros de dilatação por hora. Se eu internei essa paciente 10 horas da manhã e eu estou fazendo a avaliação seriada, eu estou acompanhando, assistindo esse parto. E entender assistir não é tocar todas as vezes, é avaliar com toque vaginal, quando eu digo tocar. É acompanhar essa intensidade e duração de contração com a dinâmica, é colocar a mão na barriga da paciente, sentar ali do lado dela, ouvir o BCF durante esse processo, né, esse período de pelo menos 10 minutos, descartar a primeira contração e a partir dessa contração fazer a contagem dos 10 minutos. E a dinâmica na técnica correta dessa forma. Você espera uma contração efetiva. Terminou a contração, cronometra, 10 minutos. Ela tem que ter pelo menos 2 nesses próximos 10 minutos com boa intensidade. E aí é que a gente sai da fase latente ou fase passiva ou fase prodrômica para a fase ativa. E aí, pessoal, essa paciente, daí 2, 3 horas, ela tem que estar com 2, 3 centímetros próximo disso de dilatação. Então, se eu toco essa paciente 10 horas da manhã e eu toquei essa paciente meio-dia, 2 horas depois, essa paciente tem que ter pelo menos dilatado 2 centímetros. Ou próximo disso. Se essa paciente não dilatou, ou a intensidade da contração, ou a duração da contração, ou tem alguma desproporção que não está deixando evoluir esse parto como deveria. Isso já liga um sinal de alerta. Tá? Então, ó, essa paciente. E outra, você vai colocar isso para a paciente, porque é muito mais digestivo para a paciente a ideia de romper uma bolsa, de iniciar uma medicação, quando você coloca para ela, ó, está evoluindo muito lentamente, dilatou muito pouco o colo, esvaeceu muito pouco desde que a gente internou. Então a gente precisa tomar uma atitude. Aí a gente precisa ser ativo no trabalho de parto. Ou a gente vai romper bolsa, ou a gente vai colocar uma ocitocina, ou nós vamos iniciar um outro processo. Às vezes mudança, hoje a gente tem as doulas, que elas fazem exercícios que ajudam nesse processo. Tá? Você ia perguntar alguma coisa? Eu não tenho muita noção com relação ao mercado financeiro, mas comparado à experiência do senhor, o que leva um cirurgião geral a assumir um plantão de obstetra? Cara, na verdade, sim, é um conjunto de fatores. Eu deixei de dar plantão há 5 anos, eu não dou plantão há 5 anos de obstetrícia. Eu só faço parto, eu só atendo particular hoje, eu não atendo público, em lugar nenhum, nem convênio. E eu priorizei minha qualidade de vida, porque o plantão é onde você não tem que ter consultório. Quando eu saí do plantão há 5 anos atrás, eu saí com a visão de que consultório era a melhor coisa do mundo. E eu criticava, literalmente, quem fazia o plantão. Porque eu falei, cara, aquilo ali é uma merda, é um problema, tipo assim, de saúde pública que é complexo. Você pega uma paciente que você não tem vínculo. Então, assim, a paciente chega com peso
de uma gravidez mal conduzida e te joga esse lixo. Então é complexo. E aí eu falava, cara, é muito difícil psicologicamente você estar ali dentro e tirando que você está trabalhando sempre sobrecarregado. O que faz no HO aqui, cara, é absurdo. Só para vocês terem noção, eu dei um mês de plantão no HO. Porque quando você fecha a escala, você fecha durante um mês. Mas no primeiro dia, eu falei para a médica, falei assim, ó, não precisa me colocar no mês que vem. Isso aqui não é salubre. Isso aqui é absurdo o que acontece aqui. Tipo assim, eu cheguei no plantão, tinha paciente 4 horas da tarde, plantão 7 da noite, 4 horas da tarde sem atendimento, tinha 4 cesáreas indicadas para eu e um colega conduzir à noite. Cara, isso aqui é total... Esse primeiro plantão, eu fui jantar 2 horas da manhã. Eu não tinha... Nós estávamos tocando o plantão. Estava totalmente fora de controle. E aí foi aí que eu venci o dia e falei para ela, não conte comigo, mas eu vou honrar o mês. Mas aí concluindo o raciocínio. Hoje, com a minha visão de consultório, eu já vejo que dá para entender os dois mundos. Porque também a gente tem a questão de maturidade, a gente julga demais. O cara que está lá, ele sai do plantão e a responsabilidade dele acaba ali. No hospital, no consultório particular, cara, meu celular é o final de semana inteiro. Porque hoje, para você estar no particular, você tem que dar assistência. Então a paciente que, tô com dor, tô resfriada, tô isso, tô aquilo, e a gente a gente está num momento de saúde mental muito complicada. A gente tem um monte de recém-formado dando palpite em rede social, sobre todas as áreas. O cara é neurologista, de cirurgião cardíaco a obstetra, entende? E aí você tem que estar desfazendo esse tipo de verdade universal que os colegas plantam em rede social. Então a paciente manda isso, porque ainda não foi feito isso, não foi feito aquilo. Cara, eu não respondo quando não é uma urgência e emergência, eu já deixo claro para os pacientes. E você perde paciente quando você faz isso. Então tem colega que está só no particular que, cara, buga também, porque não sabe conviver com essa cobrança do dia a dia. Então só estou colocando para você que hoje eu tenho entendimento que entender a questão do plantão dá para entender porque que aquele senhorzinho de 70 anos está no plantão. Eu não quero esse mundo, mas eu entendo ele hoje. Entende o que eu estou dizendo? Então seria a questão da responsabilidade. Fez ali... Cara, é escolha. Quando você vai para a obstetrícia, você tem que fazer escolhas. Ou você sai da obstetrícia, porque é a história natural de todo gineco obstetra, ele vai saindo naturalmente da obstetrícia, ou ele vai continuar no plantão, ou ele vai ficar no particular, mas aí ele vai valorizar o trabalho dele, etc e tal. Porque, cara, o perfil é esse. Hoje, por exemplo, eu cobro X por um parto normal. Porque o parto normal, só para vocês entenderem, que às vezes fazem no particular, um parto normal não é ir lá e fazer o parto. Você fica durante o período que a paciente entra em período de gestação a termo, de 37 a 41 semanas, ou seja, 28 dias, disponível qualquer horário do dia ou da noite para essa paciente. Isso é parto no particular, entende o que eu estou dizendo? Cara, tem viagem que eu não posso ir se o bebê não nasceu. Teve reuniões de família que eu não pude ir, porque eu tenho que estar disponível. Se eu quero ir num evento ou num congresso, cara, eu não consigo ir, porque existe um vínculo de confiança entre o médico e a paciente. Foi você que fez o pré-natal. No particular existe essa questão. Ela não quer outro, porque outro disponível tem no particular, mas ela não quer outro, ela quer aquele médico que prestou atendimento durante toda a gestação. Criou um vínculo ali. E eu ainda te falo mais, tem momentos que você tem que abrir mão, não tem jeito, a gente não consegue abraçar o mundo. E a gente saiu para viajar, que tinha uma viagem já comprada, etc, o bebê não tinha nascido, e eu passei para um colega. Essa paciente nunca mais visitou meu consultório, porque ali passou a ser um problema pessoal. Entende o quanto isso é complexo? E o cara que dá plantão no serviço, ele não tem que conduzir um consultório, fazer toda a contabilidade, que, cara, isso é absurdo. O cara saiu do plantão, ele é freelancer. Ele pode viajar, ele pode ir para o sítio dele. Eu coloquei um Starlink na fazenda, que às vezes eu levo meus filhos para ir, por justamente essa questão, porque eu estava indo muito pouco. Eu preciso ir, porque pela criação deles e etc, eu gosto dessa questão de natureza, e eu tive que colocar uma Starlink lá para receber telefone em qualquer horário. Então, entende? Então, assim, cara, é muito complexo. No início, eu vendi essa imagem como se sair do plantão fosse a melhor coisa do mundo. Cara, tem os dois mundos, velho.
Tem um senhorzinho, ó, vou te falar, tem um senhorzinho lá que o quanto eu julguei ele, coitado, hoje eu oro pra ele. O cara é dono de um laticínio enorme, o cara que tem uma condição financeira absurda. Até que a gente brincava, cara, um cara bom de condição, e ele dava plantão noturno com 70 anos de idade. Esse cara é obstétrico. Eu falei, cara, não faz sentido. Ele deve odiar essa mulher dele, meu Deus. Não faz sentido. Só que é isso, o cara queria estar ativo na obstetrícia sem ter a responsabilidade de um consultório. Entende? Então, com o profissionalismo, a gente vai, com a experiência, a gente vai entendendo os pontos de vista que tem. Então, assim, dá para entender esse ponto de vista. A obstetrícia, cara, a qualidade de vida é uma qualidade de vida ruim. Só que a obstetrícia, a robótica, vai demorar muito a entrar nisso aqui, gente. Cara, radiologia, aplicativo de celular, faz diagnóstico mais acurado do que qualquer profissional especialista. Então os radiologistas, meu amigo, já estão, pra vocês terem noção, eles estão laudando a R$18 uma ressonância. R$18. Então o que eu digo assim, gineco-obstetrícia, cara, até o robô entrar, até o software entrar, IA entrar, é muito complicado. Porque a gente ainda tem muita falta de profissional no mercado. Que é por isso que colocam um cirurgião geral, colocam um residente para dar plantão. Porque falta, a gente não é um país que tem uma taxa de natalidade muito alta. Então a tendência é que a obstetrícia sinta o mercado ainda demore muito. Mas tem áreas que já sofrem muito, igual, por exemplo, patologia também. Tem até uma colega de vocês que a gente deu aula, que ela está fazendo patologia clínica. Cara, já coloca no microscópio e o computador vai fazer a leitura e dar o diagnóstico muito mais assertivo do que qualquer especialista. Já não, já existe a tecnologia, né? Não precisa de muito tempo, não. Então é isso, a gente tem que fazer esse estudo de mercado. E o efeito manada para as áreas de estética, do mesmo jeito que está todo mundo pensando que vamos para a área da estética, tem um monte de gente dermato de cursinho de final de semana à toa. Não é à toa que estão aí fazendo patrocinados no Instagram não, pessoal. O consultório está vazio, porque está todo mundo no efeito manada. Está todo mundo disputando paciente aí e brigando. Então, cuidado com esse raciocínio tipo de, eu quero qualidade de vida. Vocês não escolheram a profissão certa. Se vocês estão preocupados com qualidade de vida. Eu falo isso para minha esposa todo dia. Que ela reclama, porque paciente 6 horas e tal, não sei o que. Cara, você não fez a área que você deveria ter feito. Ainda escolheu obstetrícia, então assim, entenda, hoje eu tenho maturidade para falar isso. Porque na época eu não sabia o que ia prestar. Eu prestei clínica médica, prestei ortopedia e prestei gineco-obstetrícia. Com a mesma nota, porque eu fui do SUS Minas, tem um nome, PSU eu acho que é PSU, Processo Seletivo Unificado. Aí você coloca hospitais e pode colocar diversas especialidades. Eu passei nas 3, só que a obstetrícia é mais fácil, eu passei em segundo e já entrei. Aí me chamaram de segunda chamada em clínica e na ortopedia, mas como eu já estava fazendo, gostei, falei, vou fazer. Porque entenda, por que eu fiz essa área? Por causa do procedimento. Porque você ir para uma área clínica, inteiramente clínica, é muito complicado hoje em dia. Tipo endócrino, pneu, por pediatria, porque você vai ficar só brigando por consulta. Você não tem o que mais agrega. Cara, a gente coloca DIU, a gente usa laser hoje, que tem evidência científica no laser de CO2 fracionado. Eu tenho um aparelho de laser no consultório, o único lá em Luiz Eduardo. Então, ultrassom, a gente tem muito procedimento na especialidade. Então dá para trabalhar no consultório. Tá ficando longa a aula, né? Vamos lá. Então, considerar a possibilidade de alta quando a gestante não estiver em fase ativa. Cardiotocografia na admissão, para avaliar essa questão dos fatores de risco aí de mau prognóstico, para avaliar a vitalidade, tá? E controle de sinais vitais maternos. A dieta, paciente de baixo risco, tá? É livre fracionada na fase latente, líquida sem resíduo para gestante de baixo risco em fase ativa, de trabalho de parto. E às vezes a gente vê isso no dia a dia, a gente não estuda. Dieta, o que eu vou prescrever para essa paciente no dia a dia, se eu interno a paciente? Então isso é importante. A dieta, o jejum para gestantes de alto risco, pelo risco de broncoaspiração no procedimento cirúrgico. Quem entende, uma paciente de alto risco, dependendo do alto risco, ela tem alto risco de também uma modificação para um parto cirúrgico ou instrumental. E aí a gente tem que induzir a anestesia. E aí essa paciente tem um risco aumentado de broncoaspiração. Infusão de líquido endovenoso não deve ser realizada de rotina, que a gente já falou sobre isso.
liberdade de posição, a paciente escolhe a posição que ela quiser para passar por todo aquele processo. Nas casas de parto ou nos hospitais de maternidade, a gente tem bola de pilates, tem banqueta de trabalho de parto, tem aquelas armações de parede, igual tem na academia para alongar, ou seja, para tudo facilitar com que essa paciente faça o exercício que ela quiser. E se ela quiser ficar deitada, cara, é uma escolha dela, a gente vai respeitar, só que a gente vai deixar ciente de que isso, verticalizar, ajuda o processo de trabalho de parto, tá? O alívio da dor, então, banheiro de chuveiro com água morna, técnica de relaxamento, técnicas não farmacológicas de alívio da dor, tá? Aqui eu até coloco, ó, 3 a 5 centímetros, chuveiro, mudança de postura, deambulação, massagem, 6 a 7 centímetros. Mesma coisa com técnica de respiração, mudança de postura, de relaxamento. E de 8 a 10 centímetros. O mesmo processo. E aí entra uma questão de analgesia, que é aquela anestesia que é epidural. Tá? Isso aí, pessoal, a gente entende. Uma coisa que vocês têm que lembrar dessa aula. A partir do momento que o médico intervém no processo natural, você já aumenta a estatística de cesárea. Então, uma vez que eu realizo uma rotura de bolsa para estimular o trabalho de parto, uma vez que eu coloco ocitocina, uma vez que eu realizo uma analgesia de parto, eu aumento a probabilidade de parto instrumental, que é parto a vácuo ou parto fórceps, e parto cesariano. Então, isso é importante. Quando a paciente pede, eu quero fazer analgesia. Beleza, ok. Entenda, a analgesia você vai aumentar a estatística de cesárea. Entende? Porque você perde a sensibilidade dessa paciente para a percepção de contração. Porque existe uma questão instintiva dela ajudar essas contrações. Simplesmente na técnica de respiração. Tá? Então, a analgesia que a gente comentou aí, a monitorização fetal é contínua, é recomendada 30 minutos após estabelecida a anestesia e após cada medicação. Tá? Deve-se atentar para a possibilidade de redução da dinâmica, necessitando correção da mesma, e para o aumento de chance de parto instrumental, que é isso que a gente já comentou. A necessidade de amniotomia ou ocitocina, que é rotura intencional da bolsa para estimular o trabalho de parto, ou ocitocina, tá? E deve ser realizada se houver diagnóstico de distócia, que é quando tem alguma coisa diferente no parto. Um parto distóxico é um parto que está com alguma dificuldade, e eutóxico é um parto que está evoluindo normalmente. Tá? O partograma, que a gente já falou, que é onde você faz toda essa descrição, e numa questão jurídica, judicialização de algum parto, você já é penalizado por não prescrever, não preencher o partograma. Ele tem suas fragilidades, mas a ausência dele é muito mais frágil. Tá? A monitorização fetal, BCF a cada 60 minutos na fase latente, ó, e no trabalho de parto a cada 30 minutos na fase ativa, que a gente comentou. Isso aqui numa paciente de baixo risco. Estados Unidos, onde o nível de processo é alto, vocês assistem seriados, quem assiste Sheldon Cooper, Big Bang Theory, quando a Bernadette tem um parto lá, ela está com a cardiotoque arrastando ao redor dela lá. Tá? Nos Estados Unidos, todo parto é associado à cardiotocografia intraparto, porque registra frequência cardíaca fetal para você conseguir provar que você estava monitorizando esse bebê. Olha, né, quanto isso é impactante. Só que, a partir do momento que você monitora, você aumenta a chance de cesárea. Entende? Porque essa monitorização ela não é 100% sensível para detectar essas questões de sofrimento. Ou seja, às vezes aparece um falso positivo, só que você tem que traçar uma conduta. Né? O uso rotineiro de cardiotóxico está contraindicado em gestações de baixo risco. A cardiotóxico deve ser considerada em momentos de alto risco. Então, uma indução, vou induzir um parto. Você está numa condição de alto risco, você está intervindo. Então, a gente precisa de uma cardiotóxico mostrando que esse bebê tem uma boa reserva energética. Tá? A indução, então, tem por indicação as situações maternas específicas aí, tá? E o índice de Bishop, que a gente comentou, que é essa classificação da maturidade do colo. Tá? Vou colocar aqui no índice de Bishop só para pegar o gancho já em relação a isso. Essa pontuação, pessoal, ó, 0, 1, 2 e 3, e aí entra a pontuação dilatação 0, 1 a 2, 3 a 4, 5 a 6, o apagamento em porcentagem 0 a 30%, 40 a 50%, e a imagem está lá embaixo, ó, 60 a 70% e 80%,
A altura de apresentação, que a gente já falou lá em relação a DELI, -3, ou seja, quando tem um símbolozinho de menos é porque está alto, e quando é positivo é porque está baixo. E a consistência do colo. Então a gente fala colo labial, consistência labial, colo amolecido. Nasal, colo endurecido. E a posição, porque esse colo vai anteriorizando com a evolução do parto. Se é um colo extremamente difícil de ser palpado e tocado, é um colo posterior. Então é um colo pouco maduro, tá? Voltando à imagem. Então, indicações de indução. Isso aqui é só para vocês entenderem o porquê que a gente às vezes induz. Então, a gestação maior ou igual a 41 semanas, ruptura prematura de membrana, oligidramia, que é a diminuição do líquido, restrição de crescimento, que é quando esse bebê para de crescer dentro da barriga, síndromes hipertensivas, diabetes, colagenoses, isoimunização fetal ou óbito fetal intraútero. Aí a gente induz, tá? E tem outras causas. Contraindicação de indução, vasa prévia, situação transversa complexa, infecção ativa com carga viral alta, deformidade estrutural, porque aí tem uma questão de alteração do trajeto. A gente vai conversar sobre isso, na verdade, no mecanismo de parto. Tá? Mas olha lá, câncer cervical avançado, porque tem uma obstrução no trajeto. Macrosomia fetal, porque o objeto, que é o feto, ele tem uma desproporção com esse quadril. Herpes ativo, sofrimento fetal, que aí tem uma questão de transmissão vertical, e o sofrimento fetal agudo, que eu preciso de rapidez, eu preciso de diminuir o tempo de parto, tá? Preparo da cervix, então o método a gente já falou, mas é ocitocina, prostaglandina, misoprostol, e as contraindicações absolutas, cesárea, alergia, sangramento vaginal, e eu não coloquei aqui, mas paciente asmática também é contraindicação absoluta. Aqui eu já coloquei. O método mecânico de indução do trabalho de parto e amadurecimento do descolamento digital, que é quando você faz um toque, isso não é violência obstétrica, isso está descrito na literatura. A miotomia e o balão de Foley, quando você introduz o balão, sonda vesical, mas dentro do orifício do colo, e a gente acaba fixando isso na coxa da paciente, e esse balão inflado dentro do útero vai tracionando e abrindo esse colo de dentro para fora. Isso é um método possível, não medicamentoso, para pacientes, por exemplo, com contraindicação, tipo cesárea prévia. Então é uma forma de eu induzir uma paciente que quer o parto normal, mas que tem uma contraindicação absoluta ao método farmacológico. E a avaliação do bicho favorável, a gente pode usar a ocitocina, que é quando o colo está mais maduro, tá? Aqui eu coloquei só um fluxograma para isso. A primeira coisa é a avaliação da vitalidade fetal. Boa vitalidade, ou cardiotoque categoria 2 ou 3, com ultrassom alterado, aí você vai resolução via cesárea. Para eu iniciar uma indução, eu preciso de uma avaliação que me tranquilize da vitalidade fetal. Porque demora, quando você vai fazer uma maturidade cervical, para que essa paciente entre em trabalho de parto, tá? Então, ali, misoprostol ou indução com bomba de infusão de ocitocina. As complicações, então, ansiedade, efeitos colaterais, náuseas, vômitos, diarreia, intoxicação hídrica, trabalho de parto prolongado, hiperestimulação uterina, que é quando essas contrações ficam mais rápidas e intensas do que esse neném consegue respirar. Então, você está estimulando o sofrimento fetal. E aí não existe um medicamento que vai lá e corta, tá? Não existe um antagonista nesse caso, tá? Rotura uterina, porque você às vezes perde um pouco o controle dessa intensidade de contração, e aí você tem um risco maior de rotura. Hemorragia pós-parto, porque você está dessensibilizando os receptores de ocitocina nesse útero, porque você está estimulando esses receptores, então eles dessensibilizam com o tempo. Processos infecciosos, embolia por líquido amniótico e óbito. Isso está descrito, essas pacientes assinam um termo de consentimento quando a gente inicia uma indução. Principal causas de feto anexial pode ser sofrimento fetal, tocotraumatismo. O que é isso, pessoal? É quando você lesiona ou a paciente ou o neném por conta de um processo do parto. Quando você acelera esse processo, você tem mais chance de um tocotrauma, que é um traumatismo ou materno ou fetal proveniente dessa estimulação, de abreviar. Prematuridade, infecção neonatal, descolamento prematuro de placenta, prolapso de cordão e retenção placentária. Então, falando tudo isso, parece que a gente não tem que induzir, né? Mas não, é importante saber que existe complicação, não é um procedimento livre de complicações.
avaliar aí a avaliação da cardiotocografia faz parte de uma aula específica, então eu vou saltar essas. Mas só para vocês saberem, ó, elas registram num papel, durante 20 minutos, a aceleração associada à contração e movimentação fetal, durante 20 minutos. Como se fosse um eletro do neném, mas baseado na frequência cardíaca, e não no estímulo elétrico do coração, igual é o eletro nosso. Tá? Só para entender, porque fica parecendo que tem alguma questão do estímulo elétrico. Não, ele vai contando frequência e anotando o papel no gráfico. Então, às vezes, as acelerações a gente vai conversar na aula específica de cardiotocografia. Manejo não invasivo aqui. Então, nas pacientes que têm padrões não tranquilizadores, aquela paciente que está indo no processo de trabalho de parto e a frequência cardíaca aumenta. Tem coisas que a gente pode fazer antes de indicar uma resolução via alta, que é O2 administração suplementar ou posição materna, mudar a posição da paciente. Às vezes você descomprime aquele cordão que estava sendo comprimido pela verticalização. E aí você melhora esse suprimento de oxigênio para esse neném. Descontinuar a ocitocina, ou seja, se você está estimulando a contração excessiva e isso está tendo uma repercussão fetal em relação a alterações da frequência cardíaca, a primeira coisa é descontinuar e ofertar oxigênio também, né, igual a gente comentou. E estimulação, porque às vezes esse neném está com a frequência cardíaca, às vezes ele tem um sono fetal, o neném está dormindo, então você estimula para testar essa questão do sono fetal. Tá? Terminamos primeira fase clínica, mas agora é 10, 12 slides. Agora essas é bem mais rápido. A primeira fase, que é a fase de dilatação, é mais demorada. Qual que é o segundo período? Segunda fase clínica do parto? Expulsivo. O ativo é a primeira fase. Tá? O período expulsivo é a segunda fase clínica, que é o intervalo entre a dilatação cervical e o nascimento, que é o período expulsivo, tá? Com duração normal, no período expulsivo, numa paciente, 3 horas em primíparas com analgesia, 2 horas em primíparas sem analgesia e 1 hora em multíparas sem analgesia. Ausculta BCF a cada 5 minutos, pessoal, olha aquilo ali. Nesse período expulsivo, quando eu saio da primeira fase clínica, que eu vou para a segunda fase clínica, que é o período expulsivo, que pode durar 2 horas na paciente sem analgesia na primípara e 1 hora, então a cada 5 minutos você tem que ouvir. Porque a hora que esse neném entra no quadril, se o cordão entra junto, esse neném entra em sofrimento. 5 minutos a cada 5 minutos. Você tem que avaliar a vitalidade. Olha quanto isso é impactante. Quem já viu o médico lá ouvindo cada 5 minutos? Né? Posicionamento da parturiente, considerar o maior conforto para a paciente, que antigamente é aquela questão da posição de litotomia. Litotomia é confortável para o médico, mas é desfavorável para o parto. Então hoje a gente já entende que a posição vertical, cócoras, é muito melhor para a questão de gravidade, gravitacional mesmo, o canal de parto e para a evolução do parto, tá? Em pacientes com insuficiência cardíaca decúbito lateral, por uma questão de retorno venoso mesmo, e respeitar a preferência das pacientes, tá? Em relação à questão da forma de parir. E aí a gente vai ter depois uma aula que é a aula dos partos distóxicos. Porque aqui a gente está falando um parto eutóxico, um parto que está acontecendo tudo como deveria. No parto distóxico existem as manobras específicas para você facilitar com que esse bebê desça e nasça, tá? Então, puxos precoces ou tardios, a definição de uma ou outra prática, puxo é quando ela decide ajudar fazendo uma pressão abdominal. Entenda isso como puxo, tá? De acordo com as características e expectativas da parturiente. Tem paciente que não quer esse puxo dirigido. Quando a gente fala, agora é o momento certo de você ajudar, ou não é o momento. Entende? Que isso é o puxo dirigido, que tem a vertente que entende isso como violência. Existe no dia a dia um plano de parto, que é quando ela coloca isso. A gente conversa sobre isso com a paciente antes do parto. E ela vai falar se ela quer ou não isso. Porque existe uma questão instintiva. Às vezes a paciente faz sem perceber que está fazendo, por uma questão de instinto mesmo, tá? A manobra de Christelé, que a gente comentou, não está indicada em nenhuma situação. Existe um bloqueio de pudendo, que é aquele nervozinho que a gente, lá na aula de anatomia, eu falei para vocês que a gente fazia com a agulha de Hack. Só que eu estou intervindo e uma intervenção aumenta a chance de
cesárea ou parto instrumental. A episiotomia, preferencialmente média lateral, não deve ser realizada de rotina, somente em casos indicados, BCF não tranquilizador, ou seja, eu estou numa emergência. O bebê está fazendo bradicardia. E quando tem um bradicardia, ou seja, um sofrimento agudo, a literatura traz, pessoal, que não é, e lembre disso, isso é cobrado frequentemente em prova, porque é o pega. A resposta que vocês têm que dar é via de parto mais rápida, não é cesárea. Porque às vezes aquele bebê está nascendo. Então até você mobilizar centro cirúrgico, anestesista, e anestesiar e operar essa paciente, ela já nasceu de parto normal se você fazer as manobras corretas e instrumentalizar o parto, tá? Então, aí essas questões, ó, BCF não tranquilizador para fazer episiotomia ou passar um fórceps. Passar fórceps é violência obstétrica? Não, está descrito, está lá no Zugai, está no Resende, ou seja, é um procedimento médico. Fetos grandes, cardiopatia materna, para abreviar esse período possível, né? Parto pré-termo ou ameaça de rotura perineal grave. Aí a gente está liberado para isso. Mas não é uma violência. Mas se a paciente falar, eu não quero que faça hipótese nenhuma, cara, ela tem direito, o corpo é dela. Então, mas eu preciso de uma via de parto. Você vai relatar tudo isso em prontuário e indicar uma cesárea, em vez de passar um fórceps sem fazer episiotomia. Dá para entender? Então, sim, cara, tudo é o desejo da paciente, que ela manifestou antes daquele momento. Porque ali naquele momento, a paciente não está em seus plenos poderes para decidir uma coisa ou outra. Tá? Então, assistência ao desprendimento dos ombros, verificar se há circular nesse momento, nessa segunda fase da expulsão, recepção ao ORN, secagem, aquecimento e estímulo do contato pele a pele. Clampeamento tardio de cordão, porque essa comunicação, hoje é preconizado a recepção do RN, mesmo que esteja em sofrimento, em abdômen materno. Para a gente realizar lá o VPP, que é a ventilação positiva, ainda com esse cordão ligado a essa mãe. Tá? Que além de você estar ofertando oxigenação para esse neném, enquanto ele não consegue adquirir de forma ativa. Tá? A episiotomia como que é realizada, tá? Lateral ali. A gente já falou sobre isso, né? Sobre quais músculos são lesados. Parto vaginal operatório com vácuo extrator ou fórceps. A intervenção deve ser individualizada, visto que não há nítidas evidências de segurança e efetividade de cada uma em relação à outra. A experiência clínica e treinamento é que vai dizer se uma ou outra é mais efetiva ou não, tá? As indicações não absolutas, segundo estágio de trabalho de parto, exaustão materna, chega um ponto que ela não consegue fazer força mais, aí a gente tem que fazer um parto instrumental ou indicar cesárea. Mais uma vez, é via de parto mais rápida. Esforço expulsivo materno inadequado, sofrimento fetal durante o trabalho de parto, alguma condição materna que necessite de um segundo estágio mais curto ou passivo. Tá? Ali eu passando de fórceps. Como que é feito? Ó. E esse QI, ó, que é esse vácuo extrator. Você aperta ele e ele dá uma pressão no polo cefálico do neném. E aí você faz uma tração. Tá vendo aquela face amarelada ali? Você coloca aquilo no polo cefálico do neném e aperta o aparelhinho. E ele dá uma pressão que a gente mede lá naquelas ponteiras verdes e vermelhas. Quando a pressão chega no verde, você exerce uma tração. Tem risco no procedimento? Obviamente tem. Você está realizando esse procedimento medindo risco e benefício, obviamente. Você tem algum motivo para estar aplicando esse tratamento, tá? Pré-requisito para o parto é certo que deve estar dilatada completa, ou seja, você tem que estar na segunda fase clínica do parto, porque antigamente existiam os fórceps de Killam, vocês vão ver isso descrito em algum lugar, que são os fórceps de rotação. Hoje são proscritos, porque são fórceps que eram aplicados no período de dilatação. Não existe instrumentalizar parto com o paciente na primeira fase clínica do parto. Tá? Então, pelve materna deve ser adequada, realizar analgesia, experiência do obstétrico com instrumento. Então, assim, se você não tem instrumento, experiência não tem por que você usar, porque aí acontece absurdos. Tá? Deve conhecer o plano e a posição exata da cabeça, e a bexiga dessa paciente deve estar vazia.
nas complicações, lacerações uterinas, cefalohematoma, escoriações, lacerações, lesão do nervo facial, raramente fratura craniana e hemorragia intracraniana. Ali, ó, tanto a imagem do fórceps, puxando o polo cefálico do neném, quanto a do vácuo, tá? O fórceps você tem uma rotação diferente, que você faz o canal de parto, que o canal de parto tem forma de J, a gente vai ver isso no mecanismo de parto, e o vácuo não, você puxa para a região dos membros inferiores mesmo, tá? Então, parto com vácuo extrator, que a gente falou, mesma indicação do fórceps, as ventosas de sucção é aplicada na linha média sobre a sutura sagital, de 1 a 3 centímetros anterior à fontanela, e evitar o uso em fetos com menos de 34 semanas, por uma questão de resistência do polo cefálico, tá? Então, assim, é um bebê que a resistência é questionável até pelo parto normal, porque esse polo cefálico ele é frágil, essa tábua óssea é mole, tá? Então, assim, a gente pode ter complicações por um parto normal num bebê abaixo de 34, simplesmente pelo amolecimento que é o do crânio. Distócia de ombro pode acontecer de 0,1 a 1,7 dos partos vaginais, associado principalmente nas pacientes diabéticas, tá? Que é quando nasce a cabeça, mas não nasce o ombro. O ombro fica impactado no pubis da paciente. Tá? O diagnóstico após tração leve para baixo, cabeça fetal não consegue liberar, e aí tem as manobras específicas para isso, que é feito na aula de distócias. Aqui eu coloco as manobras, mas a gente não vai falar sobre elas não. Cesariana, cicatriz uterina corporal longitudinal em mais de 2 segmentos, ou miomectomia prévia. Essas pacientes têm que ser indicadas cesárea. Placenta prévia centrolateral ou parcial tem que indicar cesárea. Descolamento prematuro de placenta. Ou vasa prévia, ultrassonografia com Doppler. Placenta creta. Vasa prévia, quem vai falar aí, é quando tem um vasinho ali entre o canal vaginal do parto e o colo cefálico. E HIV com carga viral alta ou desconhecida, herpes genital com lesão ativa e etc. Prolapso de cordão, distensão segmentar, gemelaridade com o primeiro feto ou o segundo não cefálico, apresentação pélvico-córmica, bebês acima de 4,5 kg e distócia ou falha na progressão do trabalho de parto. Ou falha na indução de trabalho de parto, tá? Ou sinal de sofrimento fetal. A cesárea, então, é um corte segmentar ali na pele que a gente secciona as estruturas que a gente comentou lá na aula de anatomia. E aí a gente encerra o período discussivo, que é a segunda fase. A gente tem o terceiro e quarto, mas são 4 slides. Assistência ao terceiro período, que é o intervalo entre o nascimento e a saída da placenta. É diagnosticado como prolongamento se não completar com 30 minutos, quando se adota a conduta ativa, e 60 minutos na conduta fisiológica. Conduta ativa é você exercer uma tração controlada no cordão e massagem abdominal. O manejo ativo, então, a profilaxia de hemorragia puerperal, tração controlada no cordão e revisão da placenta e dos anexos quando essa placenta nascer. Tá? O quarto período, o quarto estágio, ou a quarta fase clínica do parto, ocorre após o parto, se conclui com a completa mudança fisiológica da gestação. 6 semanas e o trato reprodutivo volta ao normal. Observar sinais vitais de sangramento na primeira hora do parto, que é esse o momento mais importante nessa quarta fase clínica. Tá? Se o sangramento é excessivo, 1 de 10 mulheres vão fazer hemorragia pós-parto. Por aí é a importância dessa quarta fase. Tá? Então, avaliar essa questão da hemorragia, a gente vai conversar na aula de hemorragia. O uso de ergometrina de rotina deve ser desencorajado, porque é uma medicação que a gente vai falar lá na aula de hemorragia. Revisão da cavidade uterina, isso faz parte do quarto período. Saiu a placenta, pessoal, o parto ainda não acabou. A gente vai avaliar todo o canal de parto, avaliar o colo do útero, porque se tiver alguma lesão, essa paciente vai fazer uma hemorragia por uma laceração de trajeto, ou por uma lesão no trajeto, tá? Antibiótico profilaxia, a gente não faz de rotina, né, com os partos que são eutóxicos, tá bom? Só quando a gente, às vezes, manuseia ou instrumentaliza esse parto. E é isso. Certo? Não, mas vocês podem usar o Gaibe que vocês têm ou Resende,
Tá? E lá está escrito assistência ao parto, ou fases críticas do parto. Tá? Vamos posicionar aí. Vocês querem 5 minutinhos? Alguém quer fazer cocô? Vai? Eu tô banheiro aqui, você soltou uma dessa, eu tava em pé já. Tem papel? Tem papel? Alguém tem papel para emprestar para colar aí? Mais umedecido. Pessoal, cheguem pra frente aqui pra mim. As primeiras aqui, faz favor, encosta na saída.